Acesse www.bomjardimnoticia.com. Bomjardimnoticias.com. Hoje nós estamos aqui com um grande médico, Dr. Sebastião Aguiar. Ele é especialista na área de mastologia e ginecologia. Dr. Sebastião, Outubro Rosa. Outubro Rosa, o Brasil inteiro está voltado para o câncer de mama. O senhor o que diz sobre este assunto dentro da região Bom Jardim e Brasil? O mês de Outubro Rosa é um mês, na verdade, em que existe uma ênfase muito firme e direcionada para as questões relativas ao câncer de mama. E a grande importância é que, através desses processos de conscientização da mulher, no sentido de que ela faça os seus exames, a gente poderia até classificar como exames de prevenção, ou mais precisamente exames de rastreamento visando o diagnóstico precoce, porque através do diagnóstico precoce a gente evita que a doença se manifeste em suas formas avançadas e, consequentemente, a gente evita, através do diagnóstico precoce, a gente evita os tratamentos mais mutilantes e a gente vai oferecer a oportunidade de realizar tratamentos conservadores em que a mulher não é mutilada e esse conjunto de elementos, eles vão permitir que a mulher não perca a sua mama e, através desses tratamentos e diagnóstico precoce, evitar ou reduzir a mortalidade por essa doença. Esse é o grande objetivo do rastreamento, evitar ou reduzir a incidência de morte pela doença. Doutor Sebastião, diante desse rastreamento, desse diagnóstico, a mulher pode se autodiagnosticar? Na questão de autodiagnóstico, isso aí fala mais a favor da questão do autoexame. O autoexame é exatamente a mulher ter determinados cuidados com a sua própria saúde, no sentido de ela própria procurar se autoexaminar. Então ela, diante de um espelho, ela dá um olhar diferente para a sua mama, no sentido de ela tomar conhecimento, ela ter o hábito e o conhecimento de como é a conformidade da sua mama. Então, tanto através do olhar, como também através da palpação. Então, na medida que ela se autoexamina, que ela palpa as mamas dela, ela vai conhecer, saber como é que é a conformação da mama e a partir do momento que alguma anormalidade surgir, ela vai ter a percepção de que algo novo apareceu e, consequentemente, ela vai procurar um médico para evitar que a doença avance e vai evitar que surjam as formas avançadas da doença. A questão do autoexame, ele é um elemento que é estimulado através do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, que tem sede no Rio de Janeiro, e o grande objetivo é o objetivo educativo, em que a mulher vai aprender a fazer uma autoanálise no sentido exatamente de evitar isso que falamos lá atrás e evitar as formas avançadas da doença. Doutor, uma criança, um adolescente, pode ter câncer de mama? Veja, Zé Célio, o câncer de mama ela é uma doença que ela é mais inerente à pessoa de maior idade. Então, na medida que a idade avança, a incidência de cânceres cresce. Na mulher, a incidência ela é maior a partir dos 50 anos de idade. E antes a gente estava falando das questões relativas ao rastreamento, e o rastreamento do câncer de mama, o que a Sociedade Brasileira de Mastologia defende, e que a maioria das sociedades de mastologia dos Estados Unidos também defende, é que o rastreamento ele inicia a partir dos 40 anos de idade, quando a incidência começa a subir. E
a nível de INCA, a recomendação é que o rastreamento ele ocorra a partir dos 50 anos de idade, quando a incidência é elevadíssima. Mas a gente sabe que a partir dos 40, esse trabalho já deve ser executado, porque é a partir daí, desse momento, em que a incidência, na verdade, cresce. No que diz respeito às pessoas mais jovens e antes dos 40 anos, também pode acontecer, em adolescentes, inclusive, mas isso aí é uma condição muito rara de você encontrar. Mas isso pode ocorrer mais notadamente em pessoas mais jovens, em que haja uma maior incidência na família. Ou seja, aquelas famílias que têm maior predisposição ao câncer de mama, os membros daquela família mais facilmente podem ser acometidos. E aí você pode encontrar em pessoas mais jovens. Doutor, Bom Jardim, ao vermos uma mulher com um pano na cabeça, logo se vem a pergunta de muitos bonjardinenses: está com câncer? Veja, o senhor como médico tem acompanhado muitos, tanto Bom Jardim, como João Alfredo, como Limoeiro, nas clínicas onde o senhor está. Como está Bom Jardim hoje? A região? Essa questão que você acaba de colocar, da paciente apresentando um pano na cabeça e de números alarmantes, o que a gente poderia colocar mais precisamente para o público é no que diz respeito à incidência a nível de Brasil, que a gente tem estudos nesse sentido e tem os números absolutos a esse respeito. A nível de Brasil, ocorrem cerca de 57 mil novos casos a cada ano. Então, o câncer de mama, a previsão para o ano de 2015 é de que surjam 57 mil novos casos. O colo de útero, que é uma preocupação das mulheres, ele gira em torno de 15 mil novos casos ao ano, enquanto que a mama são 57 mil novos casos. Então, a incidência é muito alta. Em Pernambuco, gira em torno de 2.200 novos casos anualmente. E no que diz respeito à questão que você colocou do pano na cabeça, isso fala muito a favor daquilo que faz a gente lembrar daquilo que é tratamento. Então, em relação ao tratamento do câncer de mama, existem dois braços a serem analisados. O primeiro, que é o tratamento local, que é feito através dos procedimentos de cirurgia e de radioterapia. A cirurgia, você está operando localmente a mama e normalmente você aborda também as glândulas da axila. E esse tratamento local, ele é complementado em muitos casos, não são em todos, com a radioterapia. Então, a radioterapia são irradiações ionizantes que são feitas diretamente na mama. E no quesito do pano na cabeça, isso aí faz a gente lembrar o tratamento sistêmico. E o tratamento sistêmico, o principal deles é a quimioterapia, que tem como efeito colateral a queda do cabelo. Então, algumas mulheres portadoras de câncer de mama ou outros cânceres, alguns pacientes portadores de câncer, eles precisam do tratamento sistêmico que vai levar à queda de cabelo. E a mulher tem o benefício de esconder um pouco esse efeito através do uso de perucas ou de um pano na cabeça. Mas isso aí é um efeito colateral do tratamento sistêmico quimioterápico. Não são todas as mulheres que precisam, e isso aí, através da avaliação da peça cirúrgica, é que a gente vai definir aquele grupo que precisa de quimioterapia e aquele grupo que não precisa, porque os efeitos são altamente desagradáveis, uma série de efeitos gerais que acontecem, e um outro efeito que perturba muito o lado psicológico da mulher, que é a perda de cabelo. É uma coisa que é transitória, que é passageira, que passou a fase do tratamento, o cabelo volta a nascer novamente.
E o que importa não é o cabelo que caiu. O que importa é que o tratamento possa oferecer a ela a possibilidade de cura. E quando a gente fala na possibilidade de cura, a gente tem que levar em consideração 2 itens importantes na manifestação da doença. A doença ela pode se manifestar de forma inicial, que são aqueles tumores menores e menos agressivos, embora a questão da agressividade ela não está relacionada apenas com o tamanho, mas com uma série de outros elementos relacionados à biologia do tumor. E uma outra questão que é relevante é a outra forma, que é a forma avançada da doença, em que, na maioria dos casos, são aqueles tumores, na verdade, grandes. Mas não só os grandes. Existem tumores menores que também se apresentam de formas avançadas. E existe também o tratamento paliativo, que já é para quando a doença ela está além do quesito avançado. É aquela doença que já se disseminou, que já se apresenta em outros órgãos, o que constitui o que a gente denomina de metástases. E aí, na medida que você está diante de uma situação dessas, os tratamentos a oferecer são tratamentos apenas paliativos, porque aí você perdeu a possibilidade de cura. A cura é tanto maior quanto mais inicial você diagnosticou. E se você diagnostica precocemente, para isso você utiliza principalmente os exames de imagem, e aí na questão mama, os exames de imagem mais usados são, primeiro, a mamografia, que essa daí é capaz de diagnosticar cerca de 80% das lesões mamárias suspeitas e malignas, e depois a ultrassom. E hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente encontra aparelhos de ultrassom altamente sofisticados, capazes de trazer para a gente imagens altamente claras e definidoras da doença. Na questão tecnologia que eu citei antes, a gente também tem grandes avanços na área da mamografia, que hoje você tem a mamografia digital, que é um tipo de mamografia que ele é bem mais específico, ele é capaz de visualizar bem outros detalhes que a mamografia convencional não é capaz, mas isso aí é usado mais para as pessoas mais jovens, as mulheres antes da menopausa e com idade inferior a 50 anos. Então a mamografia digital, em algumas pacientes, ela é mais específica. E mais recentemente, atualmente em Pernambuco, existe um único serviço que possui, que é a tomossíntese. Isso aí já é um tipo de mamografia em 3D e que ela tem uma sensibilidade bem maior e é capaz de diagnosticar, inclusive, aquilo que a mamografia digital e a mamografia convencional não é capaz de ver. E atualmente eu soube que no Rio Grande do Sul está iniciando já novos métodos através de mamografia também, mas a mamografia com contraste. A vantagem da mamografia com contraste é que ela é de fácil execução e é bem mais barata do que a ressonância magnética, que a ressonância é um outro método de diagnóstico, porém difícil, poucos aparelhos e poucos serviços existem para o diagnóstico através da ressonância magnética e o custo é altíssimo. Então, esses outros métodos, eles fazem parte mais do dia a dia. Bem, encerrando aí o Outubro Rosa, doutor, qual o recado que o senhor tem a dar às mulheres para que elas possam se cuidar melhor? A recomendação que a gente tem que dar para as mulheres é que ela realize o rastreamento. O rastreamento é aquilo que falamos lá atrás. A partir dos 40 anos, a mulher que não tem sintoma, que não sente nada, que não percebe nada, que acha que está tudo dentro dos parâmetros da normalidade, que ela realize a partir dos 40 uma mamografia de forma periódica, ou seja,
fazer mamografia anualmente. E essa mamografia, ela vai avaliar até que ponto é necessário ou não a realização de outros exames, tipo ultrassom. O rastreamento ele pode ser realizado também em pacientes mais jovens, antes dos 40. Antes dos 40, principalmente para as mulheres que têm antecedentes familiares. Porque as mulheres que têm na família parentes de primeiro grau com câncer de mama, isso seria mãe, irmã e irmão, essas mulheres têm uma forte possibilidade de ter algum componente genético determinante desse câncer. Então, nesses casos, eventualmente o câncer pode se manifestar em forma bem mais precoce, no que diz respeito à questão idade. Pode acometer a mulher bem mais jovem. Então, você, mulher, faça a sua mamografia anualmente para que a gente possa detectar com precocidade e ter oportunidade de fazer tratamentos curativos e tratamentos conservadores, em que o tratamento não será mutilante, você não perderá a sua mama e do ponto de vista psicológico você vai ficar bem mais tranquila, bem mais em paz, porque não perdeu a tua mama, que faz parte da beleza da mulher. www.bomjardimnoticia.com